estarmos juntos aqui nessa noite para adorar o Senhor com o conhecimento da sua palavra, não é? Amém, aleluia. É tão bom, né? Tão bom e tão agradável quando nós nos reunimos como igreja para estarmos diante, não é, da palavra do Senhor. É sempre importante quando nós resolvemos, né? Tenho certeza que você não está aqui, e eu creio verdadeiramente nisso, que você não está aqui nessa noite por um mero ato de religiosidade, né? Você não veio para a igreja porque era domingo, né? Você veio porque você desejava estar aqui, você desejava ver o seu irmão, você desejava ouvir a palavra, você desejava estar aqui junto com todos, em comunhão, em comunidade, adorando o nome do Senhor, amém? Eu sei que nós fazemos isso em nossas casas, não é? Nós levantamos as nossas mãos, levantamos a nossa voz, nós adoramos o Senhor, nós louvamos o Senhor, nós estamos sempre na presença do Senhor, era para estar, né? Mas é diferente, amados, não é? Quando nós estamos congregando como igreja, afinal de contas a palavra nos exorta a isso, não é? Nos exorta a nós estarmos juntos como igreja, nós estarmos em unidade, em comunhão. É tão bom quando nós estamos expostos, não é? Às unções do Espírito, quando nós estamos expostos ao ministério da palavra, né? Porque afinal de contas o Senhor nos deixou, né, os dons ministeriais para isso, até que alcancemos a maturidade. Então vai demorar muito ainda, né? É até o Senhor voltar mesmo, para a gente alcançar a maturidade. Então é bom que nós estejamos aqui sem religiosidade nenhuma mesmo, não é? Nós estejamos aqui para ouvir a palavra, para nos atentar para aquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 13. Abra comigo lá em Mateus capítulo 13. É interessante, quando o Senhor Jesus estava entre nós, não é? Estava entre aquelas pessoas lá no tempo dele, não é? Na Judéia, e ele juntou aquele grupo de discípulos. Todos nós podemos ver nos evangelhos que, além dos discípulos, iam se ajuntando pessoas, não é, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eram ensinamentos diferentes, não é? Era diferente daquelas pessoas que iam na sinagoga para ouvir um mestre falar, para ouvir aquelas pessoas da lei que estavam lá. Jesus, ele ensinava de uma maneira diferente. E isso chamava a atenção das pessoas, porque, afinal de contas, precisamos lembrar que Jesus é a palavra, não é? Então, Jesus, a palavra, estava ensinando para eles, não é? E aquilo ali chamava a atenção daquelas pessoas. Em Mateus, no capítulo 13, existe uma passagem que existe uma série de ensinamentos de Jesus por meio de parábolas, não é? Por meio de parábolas. Então, Jesus, ele ensinava muitas vezes por meio dessas parábolas. Eu queria nessa noite nos atentar a algumas delas e trazer conhecimento para as nossas vidas através dessas passagens. E nós precisamos entender que aqui, quando nós estamos vendo essa passagem aqui, Jesus, ele já tinha passado um dia bem cheio. Alguns capítulos anteriores faz parte do mesmo dia de Jesus, não é? É interessante porque é algo que Mateus, ele narra, mas não, a gente sabe que todos os evangelhos são livros curtos, né? Livros curtos que contam uma história longa, né? Uma história de 3 anos do ministério de Jesus. Então é narrado em poucas páginas. Naquele tempo não tinha como se escrever mais do que isso, como é fácil se escrever hoje em dia. Você pega, essa semana eu estava numa reunião em Campina Grande, e o irmão que traduz muito dos vídeos de Rick Renner, né? Estava lá. Não sei se você vê aquela Soso Produções, tem os vídeos de Rick Renner, de Scott Webb, de alguns deles, né? E até a gente gosta de brincava com ele. Disse, Samico, faz aí a voz de Rick Renner agora muda para de Scott Webb, né? Mas é a mesma, né? A mesma voz. Mas ele falando que os livros de Rick Renner agora só estão vindo assim com 900 páginas para lá, né? Em diante. Ele deixou de escrever livro de 300 páginas. É só livro maior agora. Mas naquele tempo não era tão fácil assim, né? Então a gente vê um tempo, né, transcorrido
para uma narrativa breve, né? Você vê o livro de Atos, por exemplo, são mais de 30 anos da história da igreja ali narrados naqueles poucos capítulos que a gente consegue ler ali num pequeno sopro, né? Então, então chama a atenção essa narrativa de Mateus, que é uma narrativa até relativamente longa, contando um tempo de um dia, né? De um dia na vida de Jesus. Algumas coisas aconteceram naquele dia. Final do capítulo 12 é aquela passagem em que Jesus se encontra ali ensinando, e alguém chega e diz assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus ali, ele já estava começando a ensinar alguma coisa, não é? Ele já estava ensinando que existe algo que liga, não é, as pessoas a ele, e essas pessoas essas pessoas se ligavam a ele ao fazer a vontade do Pai. Então, o que nos liga ao Senhor, o que nos liga ao senhorio de Jesus, o que nos liga à sua presença é fazer a sua vontade. E ele estava começando a ensinar isso, e ele passa imediatamente no capítulo 13 a ensinar com parábolas, né? O capítulo 13 ele diz aqui: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco, assentou-se, e o povo reunido na praia. E Jesus falou muitas coisas por meio de parábolas. Então, nesse processo aqui, Jesus, como eu disse, vai ensinar por parábolas. E é interessante que quando a gente coloca esse bloco de parábolas, nós vamos ver aqui a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da mostarda, a parábola do fermento, e isso tudo foram ensinamentos públicos. Jesus ele estava falando aqui para a multidão estava ali presente, na presença dele, e ele estava ensinando aquelas coisas. No verso 36, entretanto, há uma mudança, né? Essa mudança do verso 36 diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa. Então ele deixa a multidão e vai para casa. Então ele continua a ensinar por parábolas. Aqui a gente vai ver a do tesouro, a da pérola, da rede. E essas parábolas, elas já foram parábolas dentro de um contexto menor, não é? Foram parábolas dentro do contexto da casa, parábolas discipuladoras, não é? Então ele pega aquele grupo de pessoas menores e ele começa a ensinar essas coisas. Então Jesus ele faz um movimento aqui do público para o movimento de um conjunto de pessoas menor, pessoas mais próximas a ele, para dar um ensinamento mais profundo até do que o que ele tinha ensinado. Mas não só porque era profundo, mas porque a característica dessas parábolas também eram diferentes. Então, quando nós entendemos isso, né, nós entendemos que Jesus ele começa a falar assim: olha, o reino dos céus é como? Quando ele diz, ele começa essas parábolas dando essa referência. O reino dos céus é como, não é? Então, ele começa a fazer uma similaridade com o que ele está fazendo e o reino dos céus. Mas a gente precisa entender, queridos, que quando Jesus ele estava ensinando aqui, e ele diz que o reino dos céus é semelhante, ou o reino dos céus é como, ele está dizendo: olha, não é porque o reino dos céus é uma mostarda, não é? Não é porque o reino dos céus é um tesouro, ou propriamente dito, físico. Não é porque é uma rede, não é porque é um fermento, mas ele está trazendo aqui relações com aquilo que é o reino para ele. Lembre que ele acabou de dizer: olha, as pessoas que fazem a minha vontade são as pessoas que estão próximas de mim, são as pessoas que são a minha família. Então, eu preciso agora dizer o que é o reino. Então, Jesus ele começa a trabalhar isso com aquelas pessoas, e agora ele trabalha na multidão
mas ele trabalha agora também num grupo menor, e ele começa a mostrar para eles que o reino não é um lugar, não é? Lembra, a vontade do Pai. O reino, ele não é só um lugar, o reino é um governo. O reino é a manifestação daquilo que Cristo é para nós. Então, quando ele diz assim, olha, o reino de Deus é semelhante a isso, ele está dizendo, olha, você viver sobre esse governo é assim. Você viver sobre a manifestação de quem eu sou para vocês é assim. Então, esse é o reino. Então, quando nós estamos estudando ou entendendo esse ensinamento de Jesus por meio das parábolas, nós não podemos olhar apenas, e ele vai olhar para o futuro também aqui nas parábolas, mas nós não podemos olhar apenas para o futuro. As parábolas, elas falam com a nossa vida hoje. As parábolas, elas falam para a igreja hoje. As parábolas, o ensino de Jesus, falava para aquelas pessoas entendessem o que é que Jesus ensinava para eles nesse momento, para eles agora, e principalmente para nós agora, porque nós agora já recebemos ou já temos a revelação de quem é Jesus, né? Nós temos a revelação de quem é Jesus. Todos nós que estamos aqui, nós como igreja, nós entendemos um dia, ou decidimos um dia, na verdade, aceitar esse senhorio de Jesus. Aceitar Jesus, quando nós estamos aqui, né, normalmente no final do culto, a gente chama de apelo, né? A gente faz um convite para aquelas pessoas que estão ali, ou quando nós estamos no evangelismo na rua, nós fazemos também esse convite, olha, você quer aceitar Jesus como seu Salvador, mas a gente faz uma pergunta muito mais séria, digamos assim. A gente pergunta assim, você quer aceitar Jesus como seu Senhor? Né? Aceitar ou receber Jesus como nosso Senhor é aceitar o senhorio dele, é aceitar o governo dele. E quando nós aceitamos o governo dele, nós fazemos parte desse reino dele. E quando nós fazemos parte desse reino, entra então aquilo que Jesus está querendo nos ensinar. E é interessante que quando ele faz essa analogia, né, essas parábolas, elas vão trazendo características, e características dessas parábolas são mostrar que o reino, ele não é só pequeno, não é? O reino, ele não é só pequeno, ou ele não precisa ser pequeno, como ele fala da mostarda. Por quê? Porque quando a gente entra nessa jornada, não é, de entender aquilo que Jesus está nos ensinando, nós vamos ver, olha, ele fala por uma parábola e ele diz, então ele deixou a multidão e foi para casa. E ele fala aqui deixa eu só voltar um pouquinho. No 31, ele diz, e contou-lhe outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, e embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas, e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, queridos, o reino dos céus, ele pode parecer pequeno, ou ele pode parecer ter um começo pequeno, mas ele sempre tem que se tornar grande em você. Ele sempre tem que se tornar algo grandioso em você. E nós precisamos entender que esse algo grandioso é o quê? Fazer a vontade do Pai. Aleluia. Quando é que essas coisas acontecem? Quando decidimos fazer a vontade do Pai. Então, isso é o que é semelhante ao reino dos céus, né? O reino de Deus, ele pode começar pequeno. Então, muitas coisas, amados, muitas vezes nós temos um começo pequeno, não é? Você começa com uma pequena oração, você começa com um pequeno ato de fé. Não sei você, mas quando nós estamos aprendendo, por exemplo, eu nunca tinha tido, quando eu conheci, né, essa palavra revelada, o que nós chamamos de a palavra da fé,
por meio da Igreja Verbo da Vida, eu vinha de outra denominação, não tinha essa familiaridade com a palavra revelada como temos hoje, não é? E isso é bom demais. E comecei a escutar sobre a cura. Olha só, coisa maravilhosa. A cura divina. Nós sabemos, amados, e hoje é uma convicção que está no coração de cada um de nós aqui, que Deus, ele tem um desejo profundo, um desejo de nos ver saudáveis, um desejo de nos ver curados. Deus, ele não traz doença para as nossas vidas. E o desejo dele é que essa doença que porventura esteja, ela seja convertida miraculosamente na cura que ele proporcionou, que Jesus proporcionou na cruz. Essa é uma verdade em nossas vidas, e nós não podemos mais deixar isso escapar dos nossos corações. Mas quando nós começamos a escutar uma palavra como essa, chama um pouco de, nós ficamos assim, será que eu estou crendo? Não é tanto assim. A gente começava a ouvir os testemunhos, fulano foi curado de um câncer, não é? Fulano foi curado de algo assim maior, de algo grande. Queridos, não existe uma doença grande e uma doença pequena. Existe a enfermidade, e a cura já foi proporcionada para todas elas. Não existe o que é grande ou o que é pequeno para o que Deus pode fazer. Não existe um câncer ou uma dor de barriga, né? O que existe é a manifestação da cura de Deus em nossas vidas. Mas mesmo assim, a nossa mente, ela faz essa distinção do que é um curão e uma curinha, né? Do que é algo muito difícil e do que é do que poderia ser muito fácil. Então a gente começa a orar por coisas pequenas. Você tem uma dor de cabeça, você ora para a dor de cabeça e ir embora, em nome de Jesus, né? Esquece a Neosaldina, a dipirona, não é? Você vai orar para a dor de cabeça e ir embora. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Aí vai logo lá na dipirona. Mas por quê? Queridos, é importante que o reino dos céus seja para nós como um grão de mostarda. Que ele seja pequeno, mas que ele cresça como uma árvore frondosa. Então, qual é a possibilidade de você impor as mãos sobre um enfermo que está com câncer, que a sua mente vai pensar que é uma doença muito séria, muito grave, e que você precisa de muita fé para aquilo, se você não ora por uma dor de cabeça? Então o grão de mostarda, ele precisa se transformar numa árvore frondosa, mas você precisa plantar o grão de mostarda. Se eu deixar o grãozinho de mostarda, todo mundo aqui já viu um grãozinho de mostarda, não é? Se não viu, você procura depois. No supermercado você encontra aqueles potes de mostarda, tem uns que tem o grãozinho dentro da mostarda, porque eu acho que é difícil encontrar o grão de mostarda para vender, né? Só na feira mesmo. Mas aí o grão de mostarda, queridos, é muito pequenininho realmente, muito pequenininho mesmo. E se eu deixar ele aqui em cima desse vidro, vai virar séculos e séculos, e ele vai ficar aqui em cima desse vidro, e ele não vai virar um pé de mostarda, porque ele não está no ambiente propício para virar um pé de mostarda. Agora, se eu plantar, se eu semear esse grão de mostarda, ele vai se transformar numa árvore frondosa. Então, quando Jesus ele nos ensina que o reino é como uma semente tão pequena, que se transforma em algo tão grande, ele está dizendo, olha, não despreza os pequenos começos. Não despreza os pequenos começos. Não deixa escapar a oportunidade de você transformar algo pequeno em algo grande. Então, a cura que eu citei é um exemplo apenas, não é? São tantos outros exemplos que nós podemos dar de coisas pequenas, de obediências pequenas, não é? Às vezes você fica pensando só, olha, no futuro eu quero servir ao Senhor, a ponto do Senhor dizer assim, olha, vá para o Irã, e eu vou para o Irã, fazer missões no Irã. Aí às vezes o Senhor hoje está falando com você, ó, sai aí da tua cadeira e dá uma palavra assim, 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 para fulano que está ali atrás. Aí você fica, será que isso é de Deus mesmo? Eu não vou não, estou com vergonha.
então não vai para o Irã. Quer dizer, eu acho que alguém até ia gostar, né, dessa opção, né? Mas não vai para Orlando, né? Deus, o Senhor diz assim, olha, vou lhe chamar para ser missionário em Orlando, né? Então, para Orlando, todo mundo quer ir, para a Suíça, né? Você vai chamar para ser missionário na Suíça. Vai não, se você não se levantar para ir dar a palavra para o irmão que está lá no fundo da igreja, você não vai nem para a Suíça, né? Porque você não vai ouvir a voz do Senhor, né? E Ele não vai lhe ver como uma pessoa confiável, né? Às vezes é duro a gente escutar essas coisas, mas Deus, queridos, Ele precisa de pessoas confiáveis, né? Deus, Ele precisa de pessoas confiáveis. Então, quando nós entendemos essas coisas, não é? Quando nós entendemos que aquilo que começa pequeno não precisa terminar pequeno, nós começamos a entender aquilo que Deus, Ele quer nos mostrar. Tanto é, queridos, que logo em seguida a essa parábola, Ele diz assim, ó, e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Eu gosto dessa parte, olha só como ele é preciso aqui, no ensinamento dele. Ele diz assim, olha, a mulher pegou o fermento e misturou, ela não diz assim, eu estou entendendo aqui, eu entendo por esse ensinamento, que ela não estava nem sequer fazendo um bolinho, aqueles bolinhos de padaria, que é pequenininho assim, não é nem de padaria, de supermercado, que é menor ainda, aquele bem pequenininho. Não estava nem fazendo um bolinho assim, ele está dizendo assim, olha, ela pegou esse fermento e misturou com uma grande quantidade de farinha. Mas quem aqui já fez um pão, um bolo, alguma coisa assim? Eu nunca fiz, mas já vi fazendo, né? Ou então, deixa eu refazer a pergunta, a afirmação. Quem aqui já fez ou já viu fazendo, como eu, né? Vê que o fermento eu acho que de tudo que você bota na receita lá, o fermento é o que tem a menor quantidade. O fermento é o menor que tem, é o menos que você bota na receita. Você bota uma pitadinha, tem um fermento que é até tipo uns granuladozinhos, né? O fermento biológico, né? Feito uns granuladozinhos, você bota só uns carocinhos daquele ali, pronto, já vai fazer um efeito. E ele diz, e colocou e misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Olha só que interessante. O reino dos céus é como esse fermento. Então, o reino dos céus, queridos, ele é algo que vai trabalhar por dentro. O fermento, ele age por dentro. E tem mais uma coisa, você não vê o fermento agindo. Porque você vê o fermento agindo dentro de um processo. Quando você bota o fermento lá na massa, digamos que seja de um pão, aí você vai mexer, e você vai deixar ali. Como é que dá o nome? Deixa descansando, né? Deixa descansando. Vai deixar ali a massa descansando. Se você ficar olhando, você não vai ver nada. Ninguém fica ali, olhando a massa assim. Ninguém faz. Cozinheira nenhuma faz isso. Deixa a massa descansando. Depois de um tempo, vai voltar e vai ver que o fermento que estava dentro, ele produziu efeito. O fermento que estava dentro, o reino de Deus, é esse fermento que está dentro de nós. As pessoas, queridos, podem olhar para você, podem olhar para mim, você pode olhar para outras pessoas e dizer, mas o reino de Deus nessa pessoa não está fazendo efeito nenhum, mas o efeito está sendo por dentro. E o efeito está sendo com o tempo. Agora tem um agravante, quando a gente pensa assim também. Se o reino dos céus, se o reino de Deus está dentro, e o reino de Deus é um fermento, que precisa fazer efeito, porque você já imaginou, se você bota o fermento lá na massa do pão, e esse fermento, de repente o fermento está estragado, vencido, alguma coisa assim, e ele não vai levedar a massa, o que é que vai acontecer? O pão não vai prestar. O pão vai virar nada, vai virar um biscoito,
né? Então, o que é que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer o propósito para o que ele foi criado para fazer. Então, quando isso acontece, queridos, o fermento aqui, ele não funcionou. Então, é importante nós entendermos que se o reino de Deus em nós é semelhante a esse fermento, ele precisa gerar efeitos. Ele precisa dar resultados. Então a pessoa se converteu. E o fermento começou a atuar. Mas se passou um ano, se passaram 2, 3, 4, 5, 10 anos. E aquele crente, não vou nem dizer assim, você, né? Misericórdia, né? Você não. Aquele crente não mudou. Não teve mudança nenhuma nele. Você percebe mesmo que não foi uma pessoa que melhorou, não foi uma pessoa que mudou. Tem reino dentro? Não. Não tem reino dentro. Não tem fermento funcionando. Porque Jesus ele está dizendo, o reino é semelhante a isso. Então, se ele é semelhante a isso, ele tem que fazer efeito. Ele tem que funcionar. Ele tem que dar resultados. Aleluia. Ele tem que dar resultados. Não pode deixar de dar resultados de jeito nenhum. Então, quando nós entendemos esse processo, queridos, que é o reino de Deus em nós, por meio daquilo que Jesus está ensinando, nós conseguimos entender que esse processo que nesse processo nem toda mudança é dramática. Você vai ver pessoas que se convertem e mudam assim instantaneamente, vai. Mas você vai ver pessoas que passam por um processo, também vai, né? Agora, o processo ele precisa existir. A mudança precisa existir. Então, nem toda mudança vai ser dramática, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, né? Nós não podemos fazer parte do reino e permanecer da mesma forma. Nós não podemos querer fazer parte da família. Jesus ele nos convidou para ser da família. Quando ele disse aqui, quando ele ensinou para aquelas pessoas, né? Não. Quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos e as minhas irmãs são os que fazem a vontade do meu Pai. Então, se nós queremos estar nesse contexto, e o próprio Evangelho de João diz, olha, aqueles que receberam o poder de ser feito filho. Se você recebe o poder de ser feito filho, você recebe o poder de estar na família. E se você recebe o poder de estar na família, você recebe a capacidade de fazer a vontade do Pai. Aleluia. De fazer a vontade do Pai. Então, muitas vezes, queridos, Deus ele pode até trabalhar em silêncio, mas Ele está mudando as coisas. O fermento está lá, trabalhando em silêncio, mas Ele está mudando as coisas. Ele está mudando a natureza daquela massa, né? Aquela massa ela vai ser transformada por causa do fermento. E isso é o reino agindo em nossas vidas. O reino agindo em nossas vidas vai mudar as nossas vidas. Precisa mudar as nossas vidas. Muda os nossos pensamentos, muda as nossas atitudes, não é? Então, nós precisamos estar prontos para essas grandes mudanças. Amém? Nós precisamos estar prontos para essas grandes mudanças. Então, queridos, o reino de Deus, ele transforma, não é? O reino de Deus, ele começa pequeno, e quando semeado e regado e estando num local propício, ele vai se transformar em algo grande em nós. E ao mesmo tempo ele está lá trabalhando, não é? A mesma coisa, o fermento é quase como uma semente também. Quando você planta uma semente, alguém aqui já fez aquela experiência todos aqui, né, eu acho.
Aquela experiência do feijãozinho, né? Se não fez, fez com o filho, né? Eu já tive as duas oportunidades, de fazer a minha e de fazer com os filhos, né? Então, você bota lá o feijãozinho no algodão com água. Aí você vai vendo, né? Uma transformação acontecendo. Uma transformação acontecendo. Por isso que quando aquelas pessoas, amados, eram pessoas que eram muito ligadas, aquelas pessoas daquela época eram muito ligadas, né, ao rural, né? É diferente de nós hoje. Talvez a gente consiga dar esses ensinamentos hoje para uma pessoa que está ligada ao rural, aquela pessoa realmente do campo, e você mostra um exemplo, ele vai entender perfeitamente, porque a vida dele está ali. Mas nós que vivemos na cidade, às vezes deixamos escapar algumas coisas, não é? Deixamos escapar. Mas para eles não, queridos, isso aqui era a vida deles, né? Eles sabiam exatamente o que é que estava acontecendo. Então ele sabe, quando ele falava da semente, ele falava que o crescimento daquela semente era um processo. Quando ele falava do fermento, ele sabia que aquelas pessoas viviam disso. Viviam de fazer o pão, não é? Era importante para o contexto deles ali. Então, ele sabe como a semente ele precisa ser semeada para virar algo grande e precisa ser cuidada. E o fermento, ao mesmo tempo, é algo que está dentro, já está dentro e que precisa gerar um resultado, precisa ser transformador. Né? Precisa ser transformador. Esse é o resultado do reino dos céus, do reino de Deus em nós. No verso 44, queria que você desse um pulinho para lá. Jesus, ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, imagina essa cena, não é? Aquelas pessoas daquele tempo, né, voltando novamente para aquelas pessoas daquele tempo, eles entendiam esse contexto que Jesus estava falando, diferente de nós, né? Por que haveria um tesouro escondido num campo? Porque ele lembra que naquele tempo não tinha banco, né? Então, quando a pessoa tinha algo valioso, o que é que fazia? Literalmente enterrava, para ninguém saber onde é que estava, só ele sabia onde é que estava, né? Então, você tem um campo, enterra aquele tesouro valioso em algum lugar, desde que você saiba exatamente onde foi que você enterrou, então está seguro. Que a probabilidade de alguém desenterrar alguma coisa aleatoriamente, dentro de uma área grande, é quase zero, não é? Então, eles faziam isso, né? Só que, essa pessoa aqui encontrou esse tesouro num campo. Obviamente que eles entenderam também naquele contexto que aquele campo, provavelmente, aquele tesouro, já não pertencia mais ao dono do campo. Já era algo aleatório que estava ali. Tanto é que aquele campo estava à venda. E esse homem encontra esse tesouro, ele encontra algo escondido, não é? É interessante isso, porque o reino dos céus, a gente vai ver na próxima parábola, quando Jesus ele trata da parábola das pérolas, quando ele mostra, e aqui ele diz assim, olha, alguém estava no campo e encontrou algo que estava escondido. Aquela pessoa não estava procurando o tesouro, ela encontrou algo que estava escondido, né? Então, aquele tesouro, ela de repente apareceu para ele, né? Então, o reino dos céus, queridos, o reino de Deus é o rei, e hoje nós entendemos isso como o reino dos céus, o reino de Deus, é o reino do evangelismo. É o reino de pregar a palavra. Por quê? Porque você vai simplesmente fazer com que pessoas tropecem nesse tesouro. As pessoas não vão estar procurando. Quando aqui o grupo aqui, João ali, junta o grupo todo e vai ali para a praia, que vai fazer o evangelismo ali na praia, ou aqui na praça. Aquelas pessoas, queridos, definitivamente não saíram naquele dia esperando encontrar um tesouro. Não saíram naquele dia procurando o tesouro. Mas o tesouro vai os encontrar. Aleluia. O tesouro os encontra. Amém?
E quando esse tesouro os encontra, queridos, é interessante demais, porque a palavra ela diz assim, ele encontra o tesouro e transbordante de alegria, vende tudo que tem. Então veja só que interessante, olha, ele não faz isso com medo, ele não faz isso com obrigação, ele não faz isso por culpa, ele faz com alegria. Por quê? Porque nesse momento, queridos, ele entendeu que o reino era valioso. Valioso. Existe um valor no reino. Agora, o que é que chama mais a nossa atenção nesse aspecto? É que quando nós entendemos que existe ou descobrimos esse valor do reino, nós entregamos tudo aquilo que nós temos. Nós entregamos tudo aquilo que nós temos. Foi o que aquele homem fez. Olha, ele foi com alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo, aonde estava o tesouro. Ele adquiriu aquilo ali, porque ele sabia que aquilo ali era precioso. Jesus ele não estava nos ensinando, o que é que Jesus não estava nos ensinando aqui? A você entregar toda a sua riqueza para o pastor Wagner, para poder fazer parte da igreja, não é? De jeito nenhum, não era isso que Jesus estava ensinando. Mas ele estava ensinando, queridos, que existem renúncias, não é? Existem renúncias que precisam compensar o valor do reino. Para aquele homem foi vender tudo o que tinha e adquirir aquele campo. E muitas vezes, muitas renúncias da nossa parte precisam ser feitas para que nós tenhamos acesso ao reino. Para que nós possamos comprar aquele tesouro. Deus ele não está preocupado com as nossas riquezas pessoais. Deus está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com o que Jesus falou lá atrás. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Aleluia. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, queridos, quando nós entendemos essa questão de descobrir o valor, que existe um valor no reino, isso é o que muda as nossas vidas, não é? É o que transforma as nossas vidas. E essa renúncia, ela não é uma renúncia por obrigação. Aquele homem, ele não vendeu por obrigação. Ele vendeu porque ele entendia o valor. Tanto é que Jesus ele fez questão de dizer, ele foi fazer isso com alegria. Alegria. Aleluia. Aleluia. E quando Cristo, querido, se torna esse tesouro em nós, as renúncias, elas deixam de ter peso, né? As renúncias, elas deixam de serem pesadas e se transformam em regozijo, se transformam em alegria. Porque isso nos faz imaginar assim, olha, os ensinos de Jesus, queridos, para hoje, principalmente para nós hoje, que somos letrados, inteligentes, não é? Conhecedores da palavra, somos pessoas instruídas. É diferente de você ensinar aquelas pessoas naquele tempo, né? Muitas pessoas, ou a maioria, nem sequer sabia ler, né? Saber ler era algo para poucas pessoas, né? Então aquelas pessoas, elas usavam, ou elas ouviam, né, os ensinos de forma oral, né? Não numa leitura, mas para nós hoje, e isso desde que nós vamos aprendendo isso na escola, isso vai enriquecendo a nossa capacidade de interpretar, de entender. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que esse reino, ou as renúncias, elas não são para perda, né? Mas elas são por um ganho de um valor ainda maior, nós entendemos que nós precisamos, e nós precisamos refletir naquilo que nós não estamos entregando. Nós precisamos entender ou refletir muitas vezes e parar e dizer assim, Senhor, o que é que eu não estou entregando pelo preço que o reino vale? Aleluia. Ele precisa ouvir isso de nós, né?
Deus, ele precisa ouvir isso de nós. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração, né? Mas ele precisa ouvir isso de nós. Aleluia. Nós precisamos, queridos, deixar de trocar sacrifícios vazios, não é? Muitas vezes nós estamos achando que estamos sacrificando alguma coisa e, na verdade, Deus sabe que aquilo ali não é sacrifício nenhum para nós. Entenda, eu não quero dizer que você só é salvo por causa do sacrifício, mas Jesus, ele está trazendo um ensinamento para nós. Ele está dizendo, olha, o reino é valioso. O reino tem um valor, você precisa entregar esse valor. Você precisa agir no tamanho desse valor. A sua vida precisa ser do tamanho, as suas renúncias precisam ser do tamanho ou do valor que esse reino tem. Amém? Você não vai conquistar o reino por causa das suas renúncias. Não, amados. Você conquistou o reino por meio da fé. A graça te alcançou e ela é de graça. Mas o reino tem um preço. Aquela pessoa, aquele homem estava ali e tropeçou. E é interessante que quando nós vemos a parábola logo em seguida, e ele continua, o reino dos céus também é como. Então ele complementa, ele diz, é como o homem que tropeçou no tesouro, que encontrou o tesouro. E ele diz também, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então aqui, amados, ele não está mais trazendo para a perspectiva daquele que nós estávamos indo atrás dele lá no evangelismo, mas ele aqui já está trazendo para a perspectiva daquele que estava procurando. Então existe alguém que também está procurando. Tem alguém que tem um desejo, tem alguém que vive o desejo de conhecer mais de Deus, né? E essa pessoa que deseja conhecer mais de Deus, a parábola está dizendo, olha, também vai ser encontrada. Também vai ser encontrada. Também vai ser alcançada. E quando essa pessoa é alcançada, ela reconhece o quê? O valor. Reconhece o valor. Reconhece o valor. Então ela vende tudo. E isso fala para essa pessoa que já está procurando, isso fala de maturidade, não é? Porque ela estava procurando, ela tem a maturidade de entender que encontrou, e entender que encontrou, entender o valor que aquilo tinha, e entender que foi, da mesma forma, vendeu tudo e adquiriu esse valor. Mas aí volta para o mesmo lugar. Foi, vendeu tudo e adquiriu aquele tesouro, né? Adquiriu aquela pérola. Então essa pessoa, ela reorganiza a sua vida ao redor do reino. A nossa vida, queridos, é uma vida de governança. Governança. Nós, como crentes, como cristãos, nós não podemos nunca esquecer, não é, como eu já disse no começo, que nós vivemos embaixo de um governo. Quando você decidiu fazer de Jesus o seu Senhor, isso quer dizer que você tem um governante sobre a sua vida. Nós vivemos numa monarquia. Nós vivemos numa monarquia. Nós temos um rei sobre as nossas... monarquia absolutista, né? É ele que manda e ponto final, né? É ele que manda e ponto final. Não tem nem primeiro-ministro. Esse é o entendimento que nós precisamos ter da nossa vida. Agora, quando é que isso fica fácil? Quando nós entendemos o valor. Quando nós entendemos que isso é precioso. Quando nós entendemos que isso é importante. Que isso tem um valor para nós, né? Nós jamais podemos ser
aquele crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. De jeito nenhum. Nós não podemos ser assim, queridos. Não é quando você entra no reino, quando você aceita o reino, quando você aceita o senhorio, você não vai deixar simplesmente a vida te levar, não é? Nós somos ativos na obediência desse reino. Nós precisamos agir na obediência desse reino, porque nós entendemos o valor. Nós vamos lá e vendemos tudo para ficar nesse reino. Nós vendemos tudo, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos os nossos propósitos, nós entregamos as nossas riquezas, se for necessário, mas nós precisamos entender que esse senhorio, ele precisa estar presente em nossas vidas. Ele precisa ser presente em nossas vidas. Esse senhorio, queridos, ele afeta a nossa agenda, as nossas decisões, as nossas finanças, os nossos sonhos, as nossas prioridades. Aleluia. Você não tem agenda, sua agenda é do Senhor. Você não tem decisões, suas decisões são do Senhor. Você não tem recursos financeiros, seus recursos financeiros são do Senhor. Você não tem sonhos, queridos, os seus sonhos são do Senhor. Aleluia. Agora, a palavra diz que Deus, ele se alegra em satisfazer os desejos dos justos. Por quê? Porque ele sabe, isso é como um ciclo, ele vai rodando. Deus, ele se alegra em satisfazer os desejos do justo, porque Deus, ele sabe que o desejo do justo é a sua vontade. Não, eu estou desejando demais ir para tal canto, fazer tal coisa, montar tal negócio, começar tal coisa, começar tal curso, não sei o que, e assim. E Deus, ele se satisfaz em realizar os meus desejos. Aí você nunca colocou nenhuma dessas coisas sob o senhorio de Jesus. E Deus não vai se alegrar em satisfazer o seu desejo, querido. Porque esse é só o seu desejo. Não é o desejo do senhorio dele sobre a sua vida. Agora Deus, ele também não é nós para Deus não somos simplesmente fantoches, né? Não sei nem se é fantoche, como é o nome daquele que mexe com marionete, né? Marionete que mexe com os pauzinhos assim, os cordãozinhos, e o bicho vai se mexendo. Não, queridos, nós não somos assim nas mãos de Deus. Nós temos as nossas vontades, mas essas vontades, elas precisam estar alinhadas àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Né? Precisa estar alinhado. Então, assim, um exemplo, Deus um dia tratou com você e disse assim, olha, está na hora de você começar a se dedicar mais a um determinado curso, um curso tal. Eu vejo, Deus tratou isso com você. Aí você vai deixando aquilo passar e de repente você vai, me deu uma vontade enorme de fazer o curso. Ele disse assim, o curso de qualquer coisa aí, de mecânica. Um negócio bem diferente aqui, só para chamar a atenção de ninguém, né? Aí de repente você diz, me deu uma vontade muito grande de fazer um curso de costura. Tem nada a ver mecânica com costura, né? Não, mas a minha vontade mesmo agora era fazer um curso de costura, de culinária. Não quero fazer mecânica não, quero fazer culinária. Aí você fica com aquilo dentro de você, não, é culinária. Ouvi dizer que agora o que está dando dinheiro mesmo é restaurante, eu quero ser chefe de cozinha, né? Aí Deus tinha dito para você, disse, não, você vai fazer um curso de mecânica. Aí Deus não vai. Você vai fazer o curso de culinária? Vai. Vai dar certo? Pode até dar. Mas você está no reino, no senhorio? Não. Você vai alcançar aquilo que Deus tinha planejado para você? Não.
Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Os piores exemplos que tem quando a gente dá um negócio desse é sobre casamento, né? Por exemplo. Às vezes Deus trata conosco, com a vida das pessoas sobre casamento. Não está na hora, a pessoa resolve casar. Ou agora está na hora e a pessoa resolve não casar, né? Então, exemplo tem demais, né? Então, o reino, queridos, ele precisa organizar a sua vida. O reino, ele organiza a sua vida, né? Você não encaixa tempo para o reino precisa organizar a sua vida, né? Você não faz para Deus aquilo que sobra tempo. O reino é a prioridade, né? O reino é a prioridade, porque o reino ele tem valor, né? O reino não é algo que nós fazemos sem valor nenhum. E ele diz, na continuação dessa passagem, e já para encerrar, ele diz assim: o reino dos céus é ainda. Então agora ele vai encerrar, né? O reino dos céus é como o homem que encontrou o tesouro, é também como aquele que estava procurando a pérola e encontrou, né? E ele diz ainda, e o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola aqui ninguém quer ouvir, né? Essa aqui ninguém faz questão muito de chegar nela ou de entender o que Jesus ele estava querendo dizer. Mas é interessante que essa parábola, queridos, ela tem a ver com uma parábola que ele tinha citado, ele tinha ensinado um pouco antes, e é interessante esse contexto, porque ele tinha ensinado a parábola do joio e do trigo. Essa aqui vocês até já conhecem, não é? Então, semeou o campo com trigo, veio alguém e jogou o joio, e começou a crescer tudo junto. E os trabalhadores disseram, vamos tentar tirar o joio. E o dono da terra disse, não, deixa crescer tudo, e no final, a gente separa o joio do trigo, né? E aqui, isso ele estava ensinando para as multidões. E aqui ele já está ensinando, lembra? Aqui ele já está ensinando dentro de um contexto menor. Está ensinando para os discípulos dele dentro de uma casa, né? Então você imagina que ali tinha ali os 12 mais algumas pessoas, onde ele estava ensinando isso. Mas ele ensina basicamente a mesma coisa, não é? Com outra parábola, com a parábola agora da rede. No final vai haver uma separação. Mas, pastor, pelo amor de Deus, quer dizer que eu não vou ter confiança na minha salvação? Quer dizer que lá no final, Deus ainda pode me jogar para fora? Não, querido. Ele não vai fazer isso, não. A sua fé, a gente aqui já há um tempo a gente estava falando sobre o arrebatamento, não é? Quem estava aqui alguns domingos atrás, estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Quando a gente for arrebatado, que a gente estiver diante do tribunal de Cristo, quem subiu, subiu. Aleluia. Quem subiu não vai ser jogado mais para baixo, né? Quem subiu, subiu. Mas o que é que ele está dizendo? Que tem o joio no meio do trigo. Tem aquelas pessoas que estão dentro de um contexto de igreja, mas que na verdade não têm o reino. Estão dentro de um contexto de igreja e que na verdade não têm o reino. Eu não sei quem aqui já assistiu um filme chamado Deixados para Trás. Tem uma versão mais antiga, de alguns anos, e tem uma mais nova de alguns menos anos, né? E esse filme é o filme baseado numa série de livros, né, que tem esse nome, Deixados para Trás. É uma série escatológica, né? É uma série de livros sobre o fim dos tempos. E o que chama mais atenção nessa série de livros e no filme é que a história ela é baseada em um pastor. E por quê? Porque o pastor não subiu. Uma das primeiras cenas do filme é o arrebatamento.
as pessoas desaparecem, né? As pessoas desaparecem da terra. E o pastor ficou. Né? Não foi o pastor Wagner não, viu? E o pastor ficou e o filme vai se desenrolando nesse sentido, não é? Então, essas pessoas, queridos, elas não vão ser jogadas fora pelo Senhor, não é? Elas simplesmente são o peixe ruim. Elas simplesmente são o joio, né? São as pessoas que não têm o reino dentro. São as pessoas que estão no contexto da igreja, mas nunca creram, nunca receberam Jesus como seu Senhor e Salvador de verdade mesmo, não é? Com o coração mesmo, confessaram, crendo com o coração e confessando com a boca, né? Mas pessoas que estão dentro do contexto da igreja. Nós precisamos ter muito cuidado com os filhos de crentes, não é? Porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa nascer de novo, não é? Filho de crente precisa nascer de novo, né? Você precisa pregar novo nascimento para os seus filhos. Os meninos, Natan está onde? Que eu não estou vendo daqui. Ah, porque ele está aqui nos adolescentes, né? Natan, Caio, Augusto, meu filho mais velho. Eu acho que eu preguei novo nascimento para eles assim umas 300 vezes, até ter certeza que o negócio funcionou, não é? Aí você tem que estar sempre ministrando. Aí eu disse, não, mas de novo, vai nascer de novo. Eu não sei quando foi que aconteceu, então é melhor ir fazendo, né? É melhor ir na prática do negócio. Aí você vai lá, ensina de novo, vamos orar, né? Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. A idade da razão, queridos, é algo assim, né? A idade da razão é algo imediato, você não sabe quando acontece, mas você precisa estar atento, não é? Precisa estar atento a essas coisas. Então, o que é que Jesus ele quis nos ensinar, até com essa parábola, né? É que nós precisamos estar atento ao senhorio. É importante estar atento ao senhorio. Por isso que ele ensinou sobre o valor antes. Porque quando você sabe que algo é valioso, eu estourei um pouquinho do tempo já, vocês vão me perdoando. Mas quando você sabe que algo é valioso, queridos, você reconhece aquilo, né? Você dá valor àquilo, você se entrega àquilo. E quando você se entrega àquilo, você deixa de ser o joio, você deixa de ser o peixe ruim, não é? Porque você aceita o senhorio. Então esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, não é? Nessa noite, para aquilo que a gente tem, que a gente pode entender e aprender do Senhor, da parte de Deus para nós. Você pode ficar em pé? Eu até já estourei o tempo aqui. Aleluia. Eu botei um letrão grande aqui, aí não precisei do óculos. Aleluia, aleluia. Nós somos gratos demais, amados, por essa palavra, não é? A própria palavra diz que ela nos exorta, nos ensina e nos consola, né? Nos exorta, nos ensina e nos consola. Ela foi nos dada para isso. Foi nos dada com esse propósito, né? Então que uma palavra como essa, um ensino como esse, uma pregação como essa, seja algo que transforme as nossas vidas, né? Que transforme as nossas vidas. Nós não fomos feitos para ouvir e permanecer da mesma forma, não é? E permanecer de como nós estávamos antes. Nós precisamos ser transformados. Então, você está no contexto de uma igreja, você está no contexto da submissão a um dom ministerial, aquelas pessoas que estão aqui, o pastor, o profeta, o mestre, o apóstolo, o evangelista, até que nós alcancemos a maturidade, queridos, nós quando estamos expostos a isso, nós entendemos que tudo aquilo que nós recebemos para praticar. E tudo aquilo que nós recebemos, como nós já vimos, é como o fermento. Ele vai trabalhando dentro, mesmo que trabalhando silencioso, mas vai trabalhando dentro. E é dentro desse contexto que o reino ele vai se transformando dentro de nós, não é? Até alcançar o resultado. O fermento ele vai fazer a massa virar um pão.
e nós com o reino dentro de nós, nós vamos nos transformar naquilo que Deus deseja que nós nos transformemos. Amém? Aleluia. O grupo de louvor pode vir aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Pai, nós somos tão gratos pela Tua palavra. Somos tão gratos pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Somos tão gratos por aquilo que Tu tens nos dado, por aquilo que Tu tens nos revelado. Somos gratos, Pai, porque vivemos, Pai, e queremos viver embaixo do Teu senhorio. Queremos viver, Pai, embaixo, Senhor, da Tua majestade. Queremos entender e viver, Senhor. Oh, Pai, sabemos que temos um Rei sobre nós. Sabemos, Pai, que Tu nos ama e nós queremos, Pai, Te amar com essa mesma intensidade. Nós queremos Te amar com essa mesma intensidade. Não queremos fazer as coisas da nossa vontade, Pai, mas queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Somos gratos por isso. Somos gratos pelo Teu amor que foi derramado em nossos corações. Somos gratos por essa palavra, Senhor, que nos foi revelada e nos alcançou. Somos gratos por essa palavra da fé, Senhor, que nos transforma. Oh, Pai, como é bom, Senhor, viver uma vida, Senhor, sobre a Tua vontade e sobre o Teu senhorio, Pai. Queremos, Pai, entender que essa mensagem é uma mensagem, Senhor, que nos fortalece, Pai, e que vai nos fortalecer para uma caminhada que está ainda, Pai, para acontecer. Nós queremos, Pai, usufruir e viver o Teu propósito, Pai, na plenitude daquilo que Tu tens para as nossas vidas.